Vamos lá, irmãos. Nós temos caminhado, se Deus assim tem dado a oportunidade para a gente, nós temos caminhado do começo do ano para cá, em vários textos, episódios do Velho Testamento, chamado Antigo Testamento, que reporta a velha aliança, falando para nós as sombras daquilo que seria a obra de Cristo. Nós nos detivemos durante um bom período no texto de Gênesis, por entender que lá está a raiz, a base, o sustentáculo da nossa fé. Nós caminhamos em Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 22, estudando como Deus fez desde o começo, as repercussões da queda. Nós estudamos o que o homem passou a viver e a querer ser depois que caiu. Nós vimos como o nosso coração se desintegrou e a gente passou a querer fazer a nossa própria imagem. Nos tornamos idólatras. Nós perdemos a capacidade de refletir Deus, não que Deus não queira, mas porque a queda nos estragou tão grandemente. E nós chegamos a entender que na obra que Cristo quer fazer ou fez por nós, Ele mudou a nossa identidade, Ele mudou a nossa natureza. Ele tirou a velha natureza e colocou uma nova vida, uma nova natureza. Fomos recriados em Cristo Jesus porque aquele velho homem não prestava mais para nada. Esse aí vai ser... Pronto. Valeu, Fabão. Obrigado. Então, a gente entendeu lá em Êxodo 20, as leis, né, a palavra de Deus está lá em Êxodo 20, que é uma referência à justiça que é para ser interna e não a justiça que é para ser apenas uma ética, um comportamento. Nós entendemos que aquilo tem a ver com o coração. Depois nós chegamos nas bem-aventuranças, fazendo até uma relação com as 10 palavras ou os 10 mandamentos, mostrando também que Cristo acredita na obra que Ele fez e quando Ele nos regenera, Ele nos faz uma nova criatura e a gente entendeu que a base dessa nova criação também é o coração e as bem-aventuranças vão mostrando para a gente o que é que a gente é. Hoje, a partir de hoje, nos novos estudos que a gente vai seguindo, ainda estudando no primeiro capítulo, que é a integridade, a gente vai avaliar melhor, ou talvez, se Deus permitir, aprofundar um pouco o nosso entendimento sobre a obra da cruz. O que é que estava acontecendo lá na cruz? O que é que Jesus fez? Existem muitos livros bons a respeito disso. Coisa boa que a gente pode aprender, né? John MacArthur Jr. é um dos autores que escreve bem sobre a morte de Jesus. Para quem gosta de uma leitura talvez assim mais saborosa, né? Mais poética, mais descritiva, narrativa, Max Lucado, no seu começo, ele escreveu bastante sobre a obra redentora de Cristo. E tem livros tão bons de Max Lucado falando sobre a obra de Cristo. Acho que aprofunda o nosso conhecimento, coisa muito boa para a gente entender, para a gente ler. Nós poderíamos falar de Sproul, fala muita coisa boa também. A W. Pink também tem muita coisa boa. Tem muita gente que escreveu coisa muito boa, profunda sobre a morte de Jesus. E se a gente é crente, a nossa maneira de aprofundar a nossa relação com Deus não é com disciplinas espirituais, mas é entendendo o tamanho do amor de Deus. É assim que a gente aprofunda a relação.
E para entender o tamanho do amor de Deus, a gente precisa se deter e aprofundar o nosso conhecimento da morte de Jesus. Ali está a revelação cabal, a maior de todas. Nunca houve um espetáculo como esse. Todo o céu se rendeu àquilo. Toda criatura se rendeu àquilo. O que aconteceu naquela cruz foi um espetáculo horrendo por um lado, maravilhoso por outro. Do quanto Deus ama a gente que não merece absolutamente nada. E se a gente quer, eu falo isso sem exigir nada, né? Mas se a gente quer conhecer mais, a gente quer se relacionar mais profundamente, a gente precisa se deter. E digo para você que o começo da gente se deter na obra de Cristo é olhando os evangelhos, especialmente a narrativa da crucificação. Aquela narrativa nos 4 evangelhos ocupa pelo menos um terço dos evangelhos, para você ver a importância daquilo lá. Ou seja, se a gente não presta atenção e a gente consome a cruz como se fosse apenas uma narrativa, a gente não aprofunda de verdade a obra que foi feita por nós. Quando a gente toma a ceia, o apóstolo Paulo diz para poder a gente fazer em memória de Cristo. Na verdade, Paulo diz isso porque Jesus disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Como a gente vai ter memória de uma coisa que a gente não estava lá, ou que a gente não viu, ou que a gente não soube? A gente não vai ter memória. O episódio da cruz, se de fato aconteceu para você, não fala 2000 anos atrás, porque isso só um louco diria que não aconteceu. Até a ciência, a história vão comprovar que aconteceu. Mas eu estou falando se aconteceu para você, no nível pessoal, no nível redentivo. Tem a ver com você estar lá. Precisava estar lá. O texto que a gente vai ler hoje, a gente vai conversar hoje, fala sobre estarmos lá, participarmos de verdade daquele momento. Essa é a narrativa a nosso respeito. Claro que é a respeito de qualquer salvo, de todos os salvos, mas precisa ter um tom pessoal. Precisa ser meu, antes de ser para qualquer um, mas precisa ser meu. Abra, por favor, sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, a gente vai ler aqui do versículo 6 até o versículo 15. E o nosso estudo hoje é vendo um tribunal que não é apenas na terra, mas é no cosmos, ou seja, é diante de toda a criação. Os anjos, os demônios, os astros na amplidão, tudo que foi criado está contemplando aquele momento. Por isso, mais do que um momento que está acontecendo aqui na terra, aquele é um momento que está acontecendo no cosmos. Portanto, é um tribunal cósmico a morte de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 2, a partir do versículo 6 até o versículo 15. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto em Jesus, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também igualmente fostes ressuscitados mediante a fé
no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos texto a texto, versículo a versículo, entender o que é que Paulo está falando. Paulo está partindo já de uma ideia, de um pressuposto, que ele está falando com a igreja. O pressuposto é: vocês são salvos. Vocês receberam a Cristo. Então, a partir dessa ideia é que ele vai fazer essa narrativa. Portanto, esse texto não é aplicável a quem não está salvo, a quem não recebeu a Cristo. Ele fala: ora, como recebestes Cristo Jesus, a palavra receber é isso aqui. Aceitar ou reconhecer, não é aceitar a pessoa, é reconhecer que alguém é tal como ele professa ser. Não rejeitar, não recusar obediência. Receber algo que foi transmitido, algo que foi dado. O que ele está dizendo, portanto, é receber Jesus como Cristo. Por isso ele fala: como recebeste Cristo Jesus e não Jesus Cristo. Ou seja, receber Jesus como Messias. Assim como você recebeu Jesus como um ungido de Deus, a profecia de Deus do Velho Testamento, aquele que vinha para salvar, portanto, o que estava preparado para. Se vocês receberam assim, assim vocês devem andar nele. A palavra andar significa progredir, fazer bom uso das oportunidades, ou seja, do dia a dia, viver, no sentido de regular a própria vida por causa disso, porque você recebeu ele como o Senhor, você recebeu ele como o capaz de lhe salvar. Conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. O que é que Paulo está dizendo logo de cara? Pelo menos no texto que a gente está lendo, ele está dizendo: se você recebeu Jesus de verdade, ou seja, se a sua fé é de que ele é o Messias prometido por Deus, isso traz uma condição inequívoca, é que o seu comportamento, a sua postura, ela está comprometida agora por causa da maneira como você recebeu. Isso aqui me dá logo de cara a ideia de que é possível receber Jesus de outras formas. E quando falo que é possível receber de outras formas, eu estou falando de uma forma que não salva. É possível receber Jesus como uma ideia, uma filosofia. Receber Jesus como um acatamento histórico de uma realidade, ou seja, aconteceu. Eu creio que aconteceu. Por isso, vamos tomar cuidado quando a gente diz eu creio em Jesus. Porque se a gente não crê em Jesus como Cristo, e no que se refere a Cristo, ele é o Senhor, se a gente não crê no senhorio de Cristo em nós, e isso reflete no nosso comportamento, então a gente não recebeu Jesus da Bíblia. A gente recebeu um que foi chamado depois do final do século XVIII, início do século XIX, chamado o Cristo histórico. Ou seja, é apenas um cidadão de bem que fez muita coisa boa, e que a gente sabe que fez, e que a gente sabe que ele viveu aqui, que a gente sabe que ele foi condenado injustamente, mas isso não repercutiu no seu domínio sobre nós. Simplesmente a gente sabe. Então tem muita gente dentro da igreja que chega e fala assim: eu creio em Cristo, mas quando fala isso, não se refere a um comprometimento comportamental, apenas se refere a um assentimento teórico. Eu sei disso, eu acredito que isso aconteceu de verdade. E até diz, foi por mim. Mas ele não se tornou Senhor. E se ele não se tornou Senhor, não tem salvação. Em outras palavras, se você sabe da história, a história até lhe emociona, mas isso agora não transformou você no sentido de que você tem uma nova postura, salvação não é. Pode ser um gosto religioso,
pode ser uma tradição para você, um costume, mas salvação é que não é. Como é então? Ele está dizendo, andai nele. Então como é que se anda nele? Ele começa a dizer como é que se anda nele. Primeiro ele diz, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste, ou seja, do jeito que você aceitou, do jeito que você recebeu, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A palavra radicados significa fazer surgir raiz, ou fortalecer, né, a sua estrutura com raízes. Tornar firme, fixar, estabelecer, fazer uma pessoa, uma coisa ser totalmente fundamentada. Ou seja, você recebeu a Cristo, então pergunto, isso tem gerado em você ainda maior comprometimento com Ele? O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é, se você recebeu Jesus de verdade, isso vai comprometer agora o seu apetite por Ele. Você vai conhecê-lo, você vai fincar raízes, e as raízes vão crescer. Ou seja, você vai ficar cada vez mais ligado a Ele. E ligado de verdade, existencialmente, emocionalmente ligado. Edificados, para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a Ele. Então ele está dizendo, andar nele significa você fincar raízes e aprofundar essas raízes, você não só conhecer mentalmente, mas emocionalmente você está se fincando nele, e isso gera uma edificação. Ou seja, como se Paulo estivesse dizendo assim, você cresce para dentro e você cresce para fora também. Porque ele fala de um conhecimento cristão, uma vida que se conforma, ou seja, um padrão, não apenas comportamental, mas um padrão existencial, uma maneira de enxergar a vida a partir de Cristo e não simplesmente a partir da tradição, do costume, da educação, da cultura, mesmo que seja uma cultura de igreja. Nele, confirmados, e fala confirmados no sentido da fé, ou seja, você conhece o que a Bíblia fala, e porque conhece o que a Bíblia fala, é isso que você tem na sua cabeça. Então ele fala, nele radicados, nele edificados e confirmados nessa fé. Confirmado significa comprovar, estabelecer, confirmar, assegurar. Eu poderia dizer que Paulo está falando, gente que se radica em Cristo, ou seja, cria um radical, cria raiz em Cristo, e que começa a edificar a vida, ou seja, as posturas, as ideias, começam a nascer a partir de Cristo, essas pessoas provam, elas passam a desfrutar, comprovam a fé. A fé não fica só como uma teoria, não há um discurso, a fé passa a ser uma experiência real. E aqui eu não estou falando de se buscar experiências, mas a consequência natural de você ter raízes em Cristo e agora você propor uma vida a partir dessa raiz, ou seja, a seiva passa pelo seu corpo e vira fruto, vira evidência para fora, isso vai ser experiência. Isso não vai ser uma teoria, isso não vai ser um discurso, isso não vai ser uma ideia, uma abstração. É aquilo que você prova no dia a dia. Ou seja, a fé, portanto, confirmado na fé, seria o Cristo que se torna a vida, a sua vida, a vida pessoal, tal como fostes instruídos. Aqui a pergunta que acho que vale é, nós fomos instruídos em Jesus ou nós fomos instruídos numa tradição, num costume? Você que é crente há mais tempo, que tipo de instrução você recebeu? Foi sobre Jesus ou foi só sobre tradição, costumes, comportamentos? Porque se você está radicado nos costumes, é fácil você lutar por costumes. Se você está edificado apenas numa lógica, é fácil você se tornar um legalista. O seu fruto não é fruto do Espírito, é o fruto do seu orgulho, da sua vaidade. E a sua fé se torna uma fé sem experiência. Você não desfruta, não prova. Versículo 8.
Então ele diz, o que é possível acontecer? É que alguém nasceu, foi instruído, começou a conhecer a Cristo, portanto criou raízes, começou a propor a vida, existir na vida a partir dessa raiz e passou a ter experiência, mas no meio da caminhada, enquanto está caminhando na igreja, começou a surgir propostas esquisitas, tentações, tensões dentro da própria igreja que estavam desviando o coração. Então ele fala, cuidado. Cuidado que ninguém vos venha enredar, a palavra enredar é essa, levar alguém como cativo, escravo, desviar da verdade e sujeitá-la ao poder de alguém, ou seja, alguém que começa a lhe conduzir numa vida de, em vez de ser radicado em Cristo, é radicado ou nela ou radicado nas ideias, e não em Cristo. Cuidado. Cuidado porque se você tem muita carência, ou se você é muito raso na sua fé, se você não cresce na sua vida com Deus de verdade, você fica à mercê de pessoas que porventura sejam mais cativantes, sejam mais carismáticas, ou sejam pessoas que lhe impressionam mais e você começa a ser conduzido, enredado, a palavra é essa, né? A palavra que é traduzida aqui é enredado, ou seja, você vai se tornando escravo de pessoas e escravo das ideias das pessoas, em vez de estar em Cristo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutileza. A palavra filosofia é usada no Novo Testamento, uma vez para teologia, ou antes para teosofia, ou seja, uma filosofia que tem a ver com a teologia, mas não é teologia. Eu gosto disso. Ou seja, aquilo que a teologia seria supostamente conhecimento de Deus. A teosofia não. A teosofia é uma ilusão a respeito de Deus. De certos judeus cristãos ascéticos, ou seja, que tinham um comportamento como sendo a forma do cristianismo, cristãos ascéticos, que ocupavam-se com investigações refinadas e especulativas sobre a natureza e a classe dos anjos. Ou seja, ficaram simplesmente fazendo uma série de alegações e pesquisas sobre coisas que nem têm importância, nem a Bíblia trata precisamente. Também esses tais ficaram apegados a ritual da lei mosaica, e os regulamentos da tradição judaica com respeito à vida prática. Em outras palavras, trocando em miúdo, filosofias aqui é todo o estabelecimento de ideias sobre comportamentos. Aquelas ideias comportamentais, ou seja, pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Como se a vida com Deus fosse uma série de estabelecimentos comportamentais. Cuidado que ninguém venha enredar você com isso. Porque a sua vida com Deus tem a ver com você amá-lo, conhecê-lo, você ter raiz profunda em Cristo e isso começar a transformar o seu comportamento, os seus desejos, suas motivações são transformadas pela raiz e não por uma série de comportamentos. Há um tempo atrás, né, eu ouvia sempre assim nas igrejas, é melhor que a pessoa, sei lá, uma pessoa vivendo uma vida toda desregulada, é melhor que essa pessoa esteja trabalhando na igreja do que esteja no mundo. Como se estar na igreja ajudasse a pessoa a ser cristã. O que ajuda a pessoa a ser cristã não é estar na igreja, o que ajuda a pessoa a ser cristã é estar em Cristo. Está em Cristo. Agora, quem está em Cristo está na igreja. Mas nem todo mundo que está na igreja está em Cristo. Então não adianta a pessoa estar aqui, assiste discipulado, sei lá, toca no louvor, ou está no ministério tal, mas não está em Cristo, porque simplesmente o comportamento, pode, não pode, tem que, não tem que, essas regras, elas não vão criar em você a imagem de Cristo. Elas vão simplesmente obliterar, você vai sugestionar para você mesmo, não, eu sou cristão, quando na verdade você não é. Vou traduzir isso de uma outra forma, eu sempre gosto de analogia. Imagina que você pega um gorila e você ensina o gorila a vestir roupa. Aí você consegue finalmente botar uma roupa no gorila. Aí você depois ensina ele a sentar à mesa e usar garfo e faca. E ele aprende. Aí finalmente você põe ele na mesa, sentado, vestido, comendo de garfo e faca. Virou gente, irmão? Não, por quê? Qual o problema? Ele é um gorila, ele vai continuar sendo um gorila, não mudou a natureza.
o fato dele ter um comportamento humano não o torna humano. É apenas um gorila vestido de roupa, usando garfo e faca. Ou seja, se a nossa raiz não é Cristo, é muito fácil que a gente transforme toda a religião em simplesmente regras comportamentais e tradições. E depois ele diz, segundo filosofias, vã sutileza. A palavra vã sutileza é destituído de riqueza espiritual de alguém que se vangloria de sua fé como uma posse transcendente, ainda que seja sem frutos da fé. Portanto, é só um engano e uma falsidade. Ou seja, alguém que vem enredar você, dominar você por uma, sei lá, especialmente aquelas coisas que parecem espirituais, né? Sei lá, uma profecia, né? Alguém vem tem uma profecia sobre você, ou outro vem e tem, sei lá, faz uma oração muito bonita, ou emociona com suas palavras, e você fala assim, rapaz, esse cara é espiritual, ele está chamando isso de vãs sutilezas. E enredam o seu coração e você diz, rapaz, toda vez eu preciso daquela pessoa, eu preciso que se faça aquela oração, eu preciso que tenha aquele êxtase, eu preciso que tenha aquele acampamento, eu preciso que tenha aquele negócio, porque isso é uma vã sutileza. É como se isso fosse para você o cristianismo e não você estar radicado em Cristo. Cuidado. Cuidado porque, por um lado, tem alguém que vai pegar uma série de tradições e vai dizer para você, ser cristão é isso, pode e não pode. Legalismo. Vai ter um outro que vai dizer, ser cristão é você ter experiência com anjo, é ter experiência com visões, é ter experiência com profecias, é ter experiências com pá, e você fica assim, quando fulano está lá, então, aí eu estou seguro, aí tem vida, aí é um negócio de Deus. Cuidado, ele continua. Cuidado também, porque essas filosofias e vãs sutilezas, elas seguem uma tradição de homens. Tradição de homens seria um corpo de preceitos, de ideias, rituais, que na opinião dos judeus tardios foram oralmente proferidos por Moisés. Veja só que sutileza. Na verdade, não era a Bíblia. Mas os judeus pegaram esses costumes que foram oralmente transmitidos, e eles transformaram esses costumes na ideia de que esses costumes eram palavra de Deus. E oralmente transmitido em íntegra sucessão para gerações subsequentes. Ou seja, o negócio foi passado de pai para filho oralmente. Não está na Bíblia, mas foi sustentado como sendo verdade. As gerações que sucederam começaram a receber aquilo como se aquilo fosse verdade. E a partir disso eles começaram a viver como se fosse Bíblia. Mas aquilo não é Bíblia, aquilo é só simplesmente comportamento. Cuidado, tradição de homens. Esses preceitos, que tanto ilustravam como expandiam a lei escrita, deviam ser observados e obedecidos com igual reverência. Ou seja, se confundiu o que era Bíblia com o que era mera tradição. E quando se confunde essas coisas, a gente passa a viver uma lama e não um piso sólido. Talvez uma boa referência para a gente entender isso é o que aconteceu com a Igreja Católica na Idade Média. O que foi que aconteceu? Eles começaram a transformar os concílios, onde havia opinião papal, as regras papais, as bulas papais, transformaram aquilo tão forte quanto a própria palavra de Deus. Ou seja, o que o Papa diz é inerrante, portanto, o que ele diz tem que ser seguido. Foi o que aconteceu com a igreja? Conosco. Nós somos aquela igreja lá da igreja da Idade Média. O que foi que aconteceu conosco? Foi que naquela época, a palavra de Deus estava enlameada. Não era a palavra de Deus a base, mas era aquilo que os homens afirmavam sobre a palavra de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Ele está dizendo, essas filosofias e vãs sutilezas, elas seguem os costumes dos homens que parecem a Bíblia, mas na verdade não tem nada a ver com a Bíblia. Então ele diz, conforme os rudimentos, veja, essas tradições são conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. A palavra rudimentos do mundo aqui são princípios fundamentais e primários da multidão incrédula. A massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo.
afazeres mundanos conforme o conjunto das coisas terrenas. Essa é a ideia. Ou seja, essas tradições de homens, elas foram entrando, entre aspas, incrementando a palavra de Deus, para fazer a palavra de Deus ficar parecida com os costumes dos homens, a fim de que, se é que eu posso dizer assim, a palavra de Deus se tornasse mais palatável, mais acessível. A palavra de Deus precisa falar na cultura, mas a palavra de Deus não pode se sujeitar à cultura. E toda vez que a palavra de Deus fala na cultura, ela em um determinado nível ela é contracultural. Ou seja, ela vai confrontar a cultura. Porque a palavra de Deus é uma regra de fé, é, portanto, uma justiça prática. Enquanto que a cultura, em todos os momentos, a cultura de determinado grupo, sempre será um jeitinho humano de fazer a vida ser um pouquinho melhor. Então a Bíblia vai lá e confronta. Estão acompanhando, irmãos? Tá? Então, cuidado. Cuidado que ninguém venha enredar você, prender você, tornar você preso com filosofias, ou seja, com ideias esquisitas a respeito da vida, especialmente aquelas ideias que vão dizer para você que você precisa ser cheio de regras, né? Todo não pode. Cuidado também com aqueles que vão dizer para você que para você ser crente você vai ter que ver anjo, ou então ter que falar em línguas, ou então ter que a filosofia, a profecia, você tem que ter experiências sensacionais, porque senão você não é crente. Cuidado. Porque isso segue simplesmente uma tradição dos homens, que está aqui. São preceitos e rituais que foram implementados na Bíblia para seguir a sutileza do mundo, ou seja, para seguir aquilo que o mundo acha que é melhor. É assim que se atrai, é assim que os descrentes vêm para a igreja, então é melhor que a gente faça assim. Ele está falando, toma cuidado com isso, porque isso pode ser tudo, só não é você estar radicado em Cristo. Quando Paulo coloca isso aqui, ele coloca a seguinte sentença. Quando a gente está na igreja, você está aqui comigo? Alô? A gente não está num ambiente mais seguro do que lá fora no mundo, não. Não está, não. Então você precisa prestar atenção. Não é para você andar desconfiado, como se você estivesse assim, armado, pronto para dar tiro em bandido, né? Mas você precisa prestar atenção, porque na igreja, assim como no mundo, você pode ser atraído para uma fé falsa. Lá no mundo, eles podem atrair para você um tipo de vida mais licenciosa, vamos dizer assim. Uma vida, isso tem nada demais não, isso tem nada demais não. O que é que tem isso? E você vai. E aqui dentro da igreja vai ter gente que vai dizer, é por aqui. E vai mandar você aprender simplesmente comportamento e não a vida piedosa de verdade, onde você vai ter a vida com Deus. Irmãos, a gente tem como caminhada cristã proposta por Jesus o discipulado, mas o discipulado não é a gente estar preso a absolutamente ninguém. O discipulado é a gente estar preso a Cristo. E a gente aprender uns com os outros a caminhar em profundidade com Cristo. Então, vamos lá. Você certamente trabalha, estuda, vive uma parte da sua vida grande lá fora no mundo, não é verdade? Cuidado. Cuidado porque você vai ser atraído para ter um tipo de vida que não condiz com Cristo. Mas você está na igreja. E está na igreja supostamente que você quer Deus. Toma cuidado também dentro da igreja para você não ser atraído por um tipo de vida que não é de Cristo. É uma vida simplesmente cheia ou de rigores ou cheia de sensações, mas não radicados em Cristo. Eu poderia dizer que Paulo, quando fala disso aqui, ele está tirando logo de cara dois grupos de dentro da igreja. Ele está tirando mesmo dois grupos que são sempre dentro da igreja. Os legalistas, diga comigo, legalistas. Vamos lá, novo? Legalistas. Quem são os legalistas? Os legalistas são aqueles que são cheios de regras. Cheios de regras. Não pode isso. Não pode aquilo. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E que transforma a vida com Deus em vida cheia de regra. Mas Paulo também expõe
expulsa da igreja os libertinos. Diga comigo, libertinos. De novo, vamos lá? Porque os libertinos são aqueles que dizem assim, se você está se sentindo bem com Deus, ou seja, você tem uma experiência, teve uma sensação, você vai para o culto, sentiu um negócio, chorou e tal, não importa a vida que você está tendo, se você tiver experiência com Deus, você está bem. Entenderam o que é legalista e libertino? Sim ou não? Quais são os dois grupos que são expulsos da igreja enquanto eles permanecem lá? Quais são? Libertinos. Toma cuidado. Toda igreja tem. A Igreja das Graças não é exceção, não. A Igreja das Graças também tem. Portanto, alguém que começa a botar um arreio em você, que é não pode, não pode, não pode, você bota uma pulga atrás da orelha e fala assim, por que não posso? Tem a ver com minha vida com Cristo, ou tem a ver simplesmente com rigor ascético? Mas também chega o outro e fala assim, rapaz, se você está se sentindo bem, por que não? Se está se sentindo bem, por que é que você não, sei lá, não faz uma festa com bebida? Qual o problema? Se você está se sentindo bem, o que é que tem nada demais você ir numa balada? Problema nenhum. Se você está se sentindo bem, se você está bem com Deus, o que é que tem demais você, por exemplo, ter sexo antes do casamento? Algum problema? Onde é que está na Bíblia? Se você está... Ou seja, são os libertinos. Desde que você está tendo uma experiência, você se sente nessa experiência, vivo, o que você faz não importa. O que o que Paulo alegou antes de falar do cuidado foi, se você recebeu a Cristo como sendo o Senhor, agora você precisa andar nele. E nele significa que você criou raízes e por isso você gerou frutos. Ok, irmãos? Sim? E isso é comportamento. Mas o comportamento é fruto da raiz, porque você está radicado em Cristo. Então, seria estranho, por exemplo, uma pessoa chegar e dizer, eu estou bem com Deus, mas estou vivendo na balada. Está bem com Deus mesmo? Mas isso não tem regra. Como é que vai medir isso? Mas, por outro lado, também é muito estranho a pessoa dizer, eu estou muito bem com Deus porque eu sou uma pessoa que faço tudo direito. Eu sou honesto, eu não roubo, eu não fumo, eu não adultero. Então, eu estou bem com Deus. Está bem com Deus? Quer dizer que é isso que legitima você estar bem com Deus? Ou é você viver constrangido pelo amor de Deus? Tem muita gente que fala assim, rapaz, olha, não falta nada para ser crente, não é? Não bebe, não fuma, não rouba, é honesto, é gente decente, gente boa, não falta nada, só falta se converter, que é isso? Só falta Jesus na vida dele para ele ser crente? Então ele vai com quantos pés para o inferno? Vai com os 2 pés para o inferno. Nem um libertino, nem um legalista. Cuidado. Tanto os libertinos como os legalistas, eles usam rudimentos do mundo para poder fazer sua fé como se ela fosse fruto do mundo e não fruto da vida com Cristo. Versículo 9 diz, por quê? Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Paulo está falando isso? Porque veja só qual é o argumento de Paulo. É porque quando você olha para Jesus, você vê nele um homem. Está aqui comigo ainda? Alô? Vamos lá. Você está vendo nele um homem 100% homem. Mas quando você olha para o comportamento dele, você vê um comportamento divino, 100% divino. Esse é o paradigma para nós. Nele, em carne, habita corporalmente, na carne dele, a plenitude da divindade. Ou seja, em nós habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou não? Habita? É o Espírito que habita em você? Sim? É a vida de Cristo que você vive? Sim ou não? Então habita. A mesma plenitude. A plenitude da divindade. Então, se é isso a realidade, é que o meu corpo, igual ao corpo de Cristo, em mim habita todo o poder para viver uma vida reta.
Então ele diz, por que eu estou alegando todas essas coisas? Eu estou alegando essas coisas porque o nosso paradigma é Jesus. O nosso paradigma não é o mundo. Não é o que o mundo acha ou como as pessoas estão achando socialmente no momento. A gente vai continuar mantendo o mesmo paradigma. O paradigma de Cristo, ele é superior a qualquer tempo. E a qualquer coisa que se ache certa ou errada em qualquer tempo. É por isso. Versículo 10. Então ele fala. Aqui a gente começa a entender a ideia da integridade de modo mais pleno. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é isso que a gente acabou de ler? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também, agora está incluindo quem? Agora está incluindo quem? Também nele estais. Estais diz respeito a quem? A quem está lendo. A quem está lendo a carta. Se é crente, como eu falei, a carta foi escrita com o pressuposto de que é para crente. Então, se Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, também em você que está lendo, habita. Porque em Jesus você está aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoada é tornar cheio, completar, preencher até o máximo. Ou seja, você já está satisfeito da vida. Você não precisa de um paradigma diferente. Você não precisa do mundo ensinando para você como é que você vai viver. Você não precisa se sentir bem por causa de alguma experiência religiosa para se sentir crente. Porque você está cheio. Há uma plenitude de Deus. Do jeito que Jesus tinha corporalmente toda a plenitude de Deus, ele diz, também vocês estão cheios. Por causa dele, a palavra aperfeiçoados. Veja que a palavra está colocada no passado. E está colocado na voz passiva, ou seja, o que aconteceu já aconteceu, ela não vai ficar acontecendo ou precisa acontecer no futuro. Outra coisa, não foi você quem conquistou, por isso está na voz passiva, ou seja, foi Cristo quem conquistou em você e para você. Ele já deu para você, já deu essa perfeição. Mas você entendeu o que é perfeição? É você estar cheio, pleno, satisfeito. Perfeição aqui não é nem perfeição moral, nem é perfeição ética. Mas é o quê? Está cheio, está pleno. Está satisfeito. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então também nele estáis aperfeiçoados. Então ele diz, Jesus é o cabeça, é o chefe, é o líder, é o principal de todo principado e potestade. Paulo está introduzindo a seguinte ideia. Essa não é uma realidade terrena. Essa é uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual, ela é na terra, mas ela é para além da terra. Ou seja, diz respeito ao que Cristo fez em você, seja aqui ou seja na eternidade. É o que ele fez em você, que é real aqui, mas é real também no céu. Já estáis aperfeiçoados. Alô? Está ou não está? Você está bem? Está satisfeito? Você está pleno? O seu coração já está cheio? Ou está cheio de necessidades? Cheio de carências? Cheio de desejos? Alô? E aí, irmão? Você está bem? Ou está mais ou menos? Como estamos aqui hoje? Quando chegamos aqui hoje, chegamos como? Cheios, satisfeitos, ou chegamos aqui cheios de aperreio? Cheios de necessidades? Alô? Vocês estão comigo, não? Versículo 11. Nele também, ou seja, do jeito que vocês já estão plenos, também nele vocês foram circuncidados. De novo, voz passiva, mas também fala do passado. Ou seja, já aconteceu e não foi você quem fez, foi ele quem fez em você. E ele diz, não por intermédio de mãos, ou seja, também não foi outra pessoa quem fez em você,
mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, está dizendo que Cristo foi quem fez esse despojamento na sua carne. Que é isso, circuncidados? É pelo rito da circuncisão, um homem era separado do mundo impuro e dedicado a Deus. A palavra passa a denotar a extinção da luxúria e a remoção dos pecados. Ele está dizendo que nele você foi feito isso. Já foi feito. Não vai fazer ou está fazendo. Já foi feito. Ele diz, não foi você quem fez, nem ninguém conseguiu fazer em você. Portanto, você está limpo, sem a luxúria e sem a presença cativante ou dominadora do pecado em você. Não foi você, mas foi a circuncisão de Cristo, ou seja, foi a obra dele. Foi o que ele fez. Isso transformou você por dentro. Me parece que eu preciso de fé para isso, ou não? Como é que eu vou acreditar que eu estou circuncidado? Nesse sentido que está aqui, circuncidado como sendo ter sido separado do mundo impuro e dedicado a Deus, e portanto está livre, né, dessa luxúria e também do pecado. Como é que eu posso estar assim? Você olha para mim mesmo e fala assim, rapaz, eu peco ainda. Eu ainda sou atraído pelo sexo. Ou não? Eu também sou atraído pela vida confortável, porque a palavra luxúria não traz respeito apenas a sexo, mas essa vida de luxo. Eu continuo sendo atraído, você não? Alô? Sim ou não? Eu continuo sendo atraído. Então como é que foi removido isso? Mas ele está dizendo, vocês foram circuncidados segundo a circuncisão de Cristo. Ele removeu isso de vocês. Versículo 12. Tendo sido, como foi que aconteceu a circuncisão? Como foi? Tá? Ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Vamos lá, como foi que aconteceu a circuncisão? Vocês estão acompanhando, irmãos? O som está muito grande? Está muito complicado? Está não. Complicado não está não, porque a gente está seguindo o textozinho aqui. Então, como foi que aconteceu a sua circuncisão? Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Como foi que aconteceu a sua circuncisão? Vamos lá? Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Que batismo? Das águas? Foi o batismo da igreja? Foi não, o batismo da salvação. O chamado batismo do Espírito Santo que aconteceu quando você foi salvo. O que é que ele está dizendo quando ele fala sepultados? Ele diz, Paulo compara o batismo a um sepultamento, por meio do qual a anterior iniquidade é sepultada, é totalmente tirada. Como então eu tive a circuncisão de Cristo em mim? Como é que eu fui circuncidado por meio de Cristo Jesus? Quando eu fui sepultado com Ele. E isso é o meu batismo. É quando finalmente eu fui morto com Ele. Você foi morto com Cristo? Eu falei para você que a gente precisa ter uma memória. O ponto é, você foi morto com Cristo? Se você foi morto com Cristo, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás tem a ver diretamente com você. Quem estava lá era você, ou não? Então você lembra disso? 2000 anos atrás, você lá na cruz, sendo morto, por causa do seu pecado, por causa da sua injustiça, por causa da sua indignidade, é isso que é a nossa circuncisão. Nós somos despojados, retirados e consagrados para Deus, despojados do pecado, retirados da luxúria para Deus. Isso foi o que aconteceu com a circuncisão de Cristo, e ele está dizendo, a maneira disso acontecer foi quando a gente foi morto com Cristo lá na cruz. Você foi morto com Ele? Morreu seu velho homem? Ele diz, no qual igualmente foste ressuscitados. Se houve a morte com ele, já houve a ressurreição. Ele não está colocando que a ressurreição acontecerá, mas ele diz, já foste. Ou seja, está falando do passado, que a ressurreição já lhe alcançou. Foste ressuscitados mediante
A fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Está falando então que na ressurreição de Cristo, o que aconteceu foi a nossa própria ressurreição. Já fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Isso tem a ver com o batismo. Então, o que foi a nossa circuncisão ou o nosso batismo? Foi nós sermos mortos com Jesus e nós ressuscitarmos com Jesus. Se morremos com Cristo, é certo que com Ele também ressuscitamos. E é certo que também com Ele reinaremos. Mas o ponto é, morremos. Se morremos, não tem outra condição senão uma ressurreição. O que ele está falando, então, é que aconteceu uma coisa catastrófica, gigante na sua realidade. Você já não é mais quem você era. Não é mais. Por mais que você tenha memória, lembrança e tenha até atrativos, hábitos daquilo que você era, mas não é mais a sua natureza. O que aconteceu com um cristão foi que ele era um crocodilo, ou melhor, ele era um gorila. Ele era um gorila. Parecia até gente. Mas o que aconteceu foi que matou o gorila e virou gente. E agora, gente, mesmo quando está nu, e mesmo quando não sabe usar garfo e faca, quando ele senta à mesa, ele é o quê? É gente. Mesmo que não saiba usar o garfo e faca. Mesmo que não saiba usar roupa. O outro é um gorila, de roupa, usando garfo e faca, mas continua sendo gorila. Mas a pessoa, mesmo que esteja nua, sem nenhuma roupa adequada para sentar-se à mesa, e não tem nenhum traquejo para usar garfo e faca, mas está sentado na mesa como gente. Porque o que aconteceu foi uma mudança de natureza, irmão. Morreu o velho homem. E ressuscitou Cristo em você. Não houve apenas... Deus não apenas tirou a sua velha vida, mas Ele lhe deu uma nova vida. Isso é a circuncisão. Fomos circuncidados? Aconteceu isso com você? Você morreu e, portanto, é nova criatura. É em cima disso que Paulo está dizendo, então, você cria raízes, aprofunda. Isso vai gerar uma ética, isso vai gerar uma nova moral. A partir dessa relação com Cristo, você vai entender para você, eu não posso certas coisas. Eu não posso. Eu não posso porque não tem mais a ver comigo. Não é por causa da igreja, não é por causa de regra, não é por causa de julgamento, não é porque a pessoa diz que não pode ou pode. Pouco importa o que os outros dizem, porque a partir dessa hora que eu estou morto e ressuscitado, tem coisas que não cabem mais comigo. Não cabem mais para mim. Não tem mais nada a ver. Mas não é religião. É o que eu sou. Ou não? Jesus, quando começa a explorar as bem-aventuranças, ele começa a colocar certas coisas. Por exemplo, ele diz, ouviste o que foi dito? Olho por olho, olho por dente, dente por dente. Se alguém matar, o outro vai lá e mata. Não é isso que ele diz? Eu, porém, vos digo, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão e for até a igreja para dar uma oferta, antes que você dê a oferta, volta e reconcilia com o seu irmão antes que te leve para o tribunal. Que tribunal ele está falando? O tribunal dos juízes da terra? Não, está falando tribunal diante de Deus. Ou seja, você não tem mais condição de viver nessa administração de mágoa. Não tem mais. Você foi feito nova criatura, por isso você não é mais assassino. Então como é que você lida com uma pessoa que lhe maltratou, lhe magoou, lhe machucou? Como é que você lida com isso? Você lida lembrando, rememorando, né? Aquela ressentimento, é isso que lida? Ou não? Ou você lida com uma nova realidade, ou seja, eu não sou mais assim. Antes eu era uma pessoa que ficava carregando ressentimento. Essa era a minha realidade do velho homem, mas eu não sou mais assim. Eu fui feito nova criatura. Essa é uma nova realidade para mim. Eu não mato mais. O ressentimento não é matar. Mesmo que eu não atire, mesmo que eu não esfaqueie, mas não é matar. O ressentimento, eu mato as pessoas, eu não quero mais elas de jeito nenhum. E o que é o perdão? Eu dizer, tá bom, tá resolvido. Ou não?
Alô, irmão? Você ainda é assassino? Outro exemplo que Jesus diz. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Vocês sabem e entendem isso. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, você tem uma nova criatura, ou você tem uma nova criação. Antes você media isso através do coito, ou quando você ia com uma mulher para não sei para onde. Agora você avalia sua identidade. Você continua desejando uma mulher que não é sua esposa. Quem é você? Você é crente ou você ainda é aquela velha criatura? Se você é crente, você fala assim, não cabe mais em mim esse negócio. Eu posso até ter inclinação, eu posso até ter desejo, mas não sou eu mais, isso não tem nada a ver comigo mais. Eu sou uma nova criatura. Então eu deixo de adulterar, não é porque é proibido ou porque tem regra, é porque eu tenho uma nova condição. Uma nova condição interior. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com ninguém, tem a ver só comigo e Deus, porque não me cabe mais isso. Ou cabe? Isso. Você foi sepultado? Você foi ressuscitado? Ele diz, isso é mediante a fé no poder de Deus. Isso não é mediante suas obras. Não é mediante seu estilo de vida. Não é mediante o seu capital, né? Um capital de fé. Ou melhor, capital espiritual. É mediante seu capital de fé. A fé é a apropriação daquilo que está escrito. Você crê que foi assim que aconteceu em você? Ou não? Então, para crer, você precisa se apropriar. Se não se apropria, não crê. Você sabe. E saber não é crer. Alguém fez uma definição que eu achei massa. De novo, uma analogia que sempre ajuda. Né? Fala assim, diz que uma pessoa que era brilhante, né, em equilíbrio, tinha que atravessar um precipício gigante numa corda bamba. Então, foi feita uma entrevista com uma pessoa que estava lá assistindo, falou assim, você acredita que fulano vai atravessar? A pessoa falou, claro. A gente já viu fulano atravessar não sei quantas vezes, ele consegue, claro. Então alguém perguntou assim, se você acredita, então suba nas costas dele agora, deixa ele atravessar com você. Deus me livre, eu não vou de jeito nenhum. Você sabe que ele é capaz, mas você não crê. Quando é que você crê? Quando você monta nas costas e vai. Você crê. Paulo está dizendo que essa morte, essa ressurreição, ela é experimentada mediante a fé no poder de Deus em você, irmão. Não é mediante simplesmente uma especulação e uma ideia. É você com você mesmo, diante de Deus, dizendo, esse negócio é verdade em mim, eu sei porque eu estava lá, eu fui morto e ele ressuscitou em mim. Eu sei. Então não tem nem o que forçar. É subir nas costas dele e deixar ele andar. Ou não? É o poder de quem? É o poder de quem? Deus, não o seu, nem o meu. 13. E a vós outros, agora vem a narrativa sobre o que foi que aconteceu nesse tribunal. Do 13 até o 15. Eu queria que você imaginasse agora a seguinte situação. A sua vida, ela foi toda catalogada. Vou colocar assim para ficar mais claro. Sei lá, haverá, sei lá, anjos, na verdade demônios, que estão catalogando todas as suas faltas. Todas. Todos os pecados estão sendo escritos. Até os do pensamento. Você fala assim, não gosto de fulano não. Detesto. Queria que ele morresse. Não disse para ninguém, mas o diabinho está lá, ali, tá vendo? Anotando tudo. Existe, portanto, um processo contra você do inferno. Que está tudo anotado. Tudo sobre quem você é. Tudo anotado.
e você foi intimado para comparecer diante do tribunal, sob a acusação de que você é culpado. Você está comparecendo diante do tribunal agora. Sabe aqui a igreja? Faz de conta que esse templo aqui é o tribunal onde está sentado o juiz. Você, para chegar até a presença do juiz, você precisa subir as escadas, não precisa? Subir as escadas? Suba as escadas, compareça diante do juiz e sente-se como réu. Quem vai se sentar do seu lado é o seu advogado de defesa, chamado Jesus. Sentado do seu lado. Mas do outro lado, quem está lá com todo o arquivo a seu respeito é o diabo com os seus anjos. E tem tudo catalogado. Não está faltando nada. Pronto. Está sentado, irmão? Sentou-se no tribunal? Sentou-se? Então não sai de lá agora não. Preste atenção no que vai acontecer nesse tribunal. Ele diz: a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Mortos, a palavra mortos aqui é espiritualmente morto, destituído de vida, que reconhece e é devotado a Deus, porque entregou-se a transgressões e pecados. Assim que você subiu as escadas. E é assim que você está no tribunal. Morto. E foi morto pelas suas transgressões. A palavra transgressões é deslize ou desvio da verdade e justiça. Pecado, delito. Ou seja, o que se tem, o documento que se tem contra você, o documento do diabo, é legítimo. Ele não está mentindo, não. O que ele vai acusar você é o que você fez. Está tudo lá. Não tem nenhuma conta que não esteja lá. Está tudo lá. Todas as contas estão lá. Toda malversação sua, toda palavra imprópria, todo pensamento ruim, tudo que você fez contra, todo o seu problema moral, todo o seu problema ético, está lá. Está tudo escrito. Você morto por causa dessas transgressões. E pela incircuncisão, ou seja, porque não houve obra de Cristo. Porque você não foi transformado, você não foi salvo, não foi morto com Cristo. E por causa da incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Como foi que ele fez isso? Vida é tornar vivo. Com vida de cristão com Cristo. Ou seja, graciosamente restaurar alguém para o outro. Como é que ele fez isso? Versículo 14. Ele fez assim, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Palavra dívida, escrito de dívida, é uma nota manuscrita na qual alguém reconhece que recebeu dinheiro como depositário ou por empréstimo e que será devolvido no tempo determinado. O que o diabo tem com você é uma nota com todas as suas dívidas e você tem que pagar. Qual é o salário mesmo do pecado? Ah, tá bom. O que ele tem anotado lá você tem que pagar. Como é que você vai pagar? Que morte é essa? É o inferno. Você está no tribunal. O diabo está olhando para você com um olho de acusação e está dizendo para você: eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez a vida toda. Você não tem como fugir daqui desse tribunal, não. Eu vou lhe pegar. Tem um escrito de dívida. Está lá. Que é contra nós. Por toda parte. Veja só o que é isso. É que nos incluía por completo. O que aconteceu é que, por causa das nossas transgressões, nós fomos vendidos completamente à escravidão do pecado. O diabo sabe disso e ele tem essa nota promissória. Promissória ou precatória? Vocês que entendem mais. Promissória. Ele tem essa nota, ele vai dizer: olha, vou botar aqui diante do juiz. Escrito de dívida que era contra nós, que incluía você todo. Não uma parte da sua vida, mas incluía tudo. Tudo.
que constava de ordenanças. A palavra constar de ordenanças aqui é decretos públicos do Senado Romano, ou as regras e requerimentos da lei de Moisés, que sugere severidade e julgamento ameaçador. Em outras palavras, o diabo tem as notas, ele lhe acusa com razão, porque existe ali tudo contra você, é contra nós, e ele sabe que a lei de Deus, a lei de Moisés, só podia dar uma sentença a seu respeito: culpado. Você não vai sair desse tribunal vivo. Não vai descer aquelas escadarias. O que vai acontecer é uma guilhotina na sua vida e de lá você vai direto para o inferno. Já desce direto para o inferno. E ele sabe disso, porque é contra nós. E que nos era prejudicial. Prejudicial significa posicionar contra, ou seja, o juiz teria que nos condenar, mas com um juízo severo e um julgamento ameaçador. Ou seja, quando o juiz tivesse de bater martelo, ele olharia nos seus olhos falando assim: você é um fuleiro, você nunca me amou, você sempre foi odioso para mim, você sempre agiu por minhas costas, você merece o inferno. Está na Bíblia, irmão. É isso que está aqui. Esse é o nosso Deus. É o Deus que matou seu filho por causa do ódio que ele tem à sua iniquidade. Ele odeia o pecado. Ele odeia o jeitinho que a gente dá para viver no pecado. Ele odeia. Era prejudicial. Sabe o que foi que aconteceu nessa hora? O diabo colocou tudo lá. E ainda desafiou o juiz, disse: eu quero saber como é que essa pessoa que está aqui, esse Antônio Sávio, ele pode ser justificado. Peço condenação, senhor juiz. Entregou os autos do processo, todos os escritos de dívida contra mim. Meu juiz de defesa está lá. Eu pergunto para ele: meu advogado de defesa está lá. Jesus, ele vai ganhar a causa? O juiz fala: vai. Tenho como me safar? Meu advogado fala: só se eu tomar o seu lugar. Eu falo assim: mas o senhor não vai fazer isso, né? Não tem nem porquê, né? Se eu sou culpado. Ele fala: vou. Mas por que o senhor vai fazer isso? É porque eu amo você. Mas como assim? Você me ama? Você não entende. Mas um dia você vai entender. Eu amo você. Eu não vou deixar você sair daqui condenado. Mas o senhor falou que o juiz só tem como me condenar. Ele falou: eu vou lhe defender. Senhor juiz, eu peço a palavra. Posso me apresentar? Posso chegar junto? Juiz, pode vir. Eu queria propor ao senhor, tendo em vista que o réu tem que ser condenado, eu queria assumir o lugar dele. O juiz começa a chorar. Mas você é meu filho. É, mas o senhor também ama ele. Removeu. Ele removeu. Ele removeu. Ele pegou aquele escrito todo de dívida. Ele removeu. O que é que ainda consta? O que é que ainda consta? Ele removeu. Tomar sobre si e carregar o que foi levantado na sua vida toda contra você. Ele disse: põe na minha conta, senhor juiz. Me deixa levar a culpa. Removeu inteiramente e assumiu a cruz como sendo a sentença para ele.
mas que era contra nós. Versículo 15. E despojando, a palavra de despojo quer dizer quando um exército enfrenta outro, e na hora que enfrenta a batalha, a guerra, o exército que vence, ele vai pegar todas as glórias, todas as riquezas, todas as coisas que pertenciam ao outro exército derrotado, e o exército vencedor vai pegar tudo para si. Isso é despojar. Naquele tribunal, Jesus pegou tudo que era nosso no sentido do pecado e no sentido da morte e levou para a cruz. E depois ele matar o nosso pecado, morrendo ele mesmo e se fazendo pecado em nosso lugar, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele despoja, ele passa triunfantemente sobre os principados e potestades. E ele faz isso expondo ao desprezo público através da cruz. Sabe o que está acontecendo naquela cruz? É Deus batendo um martelo de sentença contra mim. Pá, culpado. A minha ira contra você agora vai contra o meu filho. E ele está despejando toda a ira dele em Jesus. E enquanto a ira que era contra mim vai em Jesus, Jesus despoja, ou seja, ele tira você que era propriedade do diabo. Ele tira você das mãos do diabo. Ele despoja você. Você era o prêmio do diabo. Você era o escravo do diabo, era o escravo do pecado. E ele despojou, ele pegou o que era recurso do diabo e ele tomou e disse: agora é meu, porque eu estou pagando o preço. Tira você dessa possessão e desse domínio diabólico. Ele tira você do mundo, ele tira você da iniquidade, ele resgata você completamente, despojando você, arrancando você desse domínio. Ele despoja os principados e as potestades. Quem dominava você eram os principados. A palavra principado é o primeiro lugar. Principado, reinado, magistrado, anjos e demônios. Tinha domínio sobre você, governava a sua vida, dizia para você o que podia e o que não podia, dizia para você quais eram os seus apetites, as suas paixões, os seus desejos. Era o demônio quem sugeria para você: vai lá para a rede, vai lá para a balada, vai lá para uma vida imoral, amoral, vai lá e vive do jeito que você quer, vai lá. Era o diabo, irmão. Você foi objeto do despojo de Cristo, da vitória de Cristo sobre essa maquinação diabólica. E potestades. Potestades é o principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, poderes espirituais. Ou seja, você não tinha como lutar, não. Quem tinha você sobre de mão forte, domínio e poder, foi criado por Deus superior a você, e portanto você não tinha como resistir, porque ele tinha você num braço forte, estava completamente dominado. Mas você que era dele, se tornou despojo desse exército vencido, porque Jesus no tribunal está vencendo o outro advogado. Mas para vencer o outro advogado e vencer a sua causa, ele precisa simplesmente assumir o lugar e dizer: eu pago a conta dele. Eu morro. Publicamente o expôs ao desprezo. A palavra publicamente é comportamento pelo qual alguém se faz atraente ou assegura publicidade. Ou seja, quando ele fez isso lá na cruz, ele se tornou um imã. Agora, todas as histórias de todas as épocas, todos os seres de todo o cosmos estão olhando para ele. O triunfo dele para nos salvar é o maior desprezo
desprezo, o maior escândalo, a maior vergonha que um ser criado ou não criado jamais pode padecer. Ele está sofrendo e está sendo desprezado diante de todo o cosmos. Ele está sofrendo a sanção, a ira, a justiça de Deus no seu lugar, diante de tudo o que se foi criado. Ele está traindo. Ele se tornou um holofote. Ele ficou diante de todos. É público. E ele está vencendo lá. Expôs ao desprezo. Ou seja, ele pegou e tomou isso como um exemplo para você saber de onde vem sua salvação. Triunfando deles na cruz. Ou seja, essa obra já foi feita. Já se resolveu. Não está faltando mais nada não. O que é que está faltando para você? O que é que ainda falta para a gente ser salvo? O que é que ainda falta para a gente se sentir amado? O que é que ainda falta para a gente ser santo? O que é que ainda falta para a gente ser justo? O que é que ainda falta? O tribunal já aconteceu. Depois que o juiz bateu o martelo com ira, derramando toda a sua indignação contra o advogado de defesa, ele olhou com olhos muito amorosos para nós que éramos os réus. Ele olhou para você, olhou para mim e falou: agora eu vejo em você meu filho. Todo o amor que eu sempre tive ao meu filho, agora eu tenho por você. Meu filho morreu no seu lugar, agora você está no lugar dele. Agora você pode sair do tribunal. Você está livre. Vá viver uma vida digna do meu filho que morreu por você. Vá viver uma vida digna dele. Eu me levanto completamente perturbado. Não consigo entender absolutamente nada que aconteceu, a não ser uma coisa. Eu não merecia, mas eu estou saindo livre. Aquele advogado tomou o meu lugar. Quando eu chego na porta da igreja para sair, na porta do tribunal para sair, eu olho para trás, ainda sem acreditar, e falo: eu estou livre. E o juiz diz: viva a vida do meu filho agora. Eu desço as escadas chorando e falo: eu não mereço. Esse constrangimento de eu não mereço vai mudar toda a minha vida. Esse constrangimento de amor que eu não mereço muda a minha ética, muda a minha moral, muda a minha história. Eu entrei lá como um assassino, como um ladrão, como um adúltero, como um homem cheio de luxúria, mas eu saí de lá como filho de Deus. Eu saí de lá com o martelo do juiz dizendo: inocente, vai viver a vida do meu filho. Foi isso que aconteceu com você, irmão. Você foi morto com ele. E você foi ressuscitado com ele. Você foi libertado do império das trevas e foi transportado para o reino do amor de Deus. Você está livre. Só não está livre de se sentir amado. Só não está livre de não viver na graça. Nessa graça gigante que faz você dizer: eu não quero mais não. Eu não quero mais o pecado. Quem está lhe obrigando? Quem está lhe impondo? Quem está vendo? Você já foi livre.
Todos os seus pecados que você cometeu, que você ainda vai cometer, já foram libertos. Sabe o que é que vai continuar no seu coração? O olho do juiz. Ainda com os olhos cheios de lágrima, dizendo: agora você é meu filho. Quem vive nesse constrangimento não vive em pecado. Quem vive nesse constrangimento não precisa de lei nem de regra. Vive um amor que o condiciona a uma nova vida. Paulo diz, para a gente provar a plenitude de Deus, ele diz: eu oro para que vocês conheçam as dimensões do amor de Deus e, portanto, sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Deus abençoe você, irmão. Tem uma nova vida. E que vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo tamanho dela. E apesar, Senhor, da minha pequenez, obrigado por, Senhor, explicar a tua palavra para nós. Senhor, me perdoa e perdoa-nos por todas as nossas transgressões. E ajuda-nos a sair daqui, descendo as escadas, para viver a vida que o Senhor programou, estabeleceu e nos deu. Em nome de Jesus.